Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Imagine o instante em que a humanidade percebe que pode não estar sozinha no universo. Não uma ficção científica, mas um dado real, registrado em telescópios, analisado por cientistas, debatido em laboratórios. Foi isso que aconteceu em 2017, quando um objeto interestelar atravessou o sistema solar e deixou mais perguntas do que respostas. Batizado de Oumuamua, que em havaiano significa mensageiro que chega de longe, esse visitante não parecia se encaixar em nenhuma categoria já conhecida. Nem cometa, nem asteroide, nem gelo vagando pelo espaço. Ele era diferente. Sua forma incomum, sua trajetória estranha e seu movimento acelerado desafiaram tudo o que a ciência havia catalogado até então. A partir desse evento, Avi Loeb, renomado astrofísico de Harvard, lança uma provocação poderosa. E se esse objeto for, na verdade, o primeiro sinal de tecnologia criada por outra civilização? Oumuamua surgiu como um intruso silencioso, detectado por acaso. Sua velocidade era tamanha que ficou claro, não pertencia ao sistema solar. Ele vinha de muito mais longe, de outra estrela, de outra parte da galáxia. Sua forma parecia extremamente alongada, quase como uma lâmina, ou talvez achatada como um disco. E, acima de tudo, ele apresentava uma aceleração inesperada, sem que houvesse emissão de gases como acontece com os cometas. Essa combinação de características levou Loeb a questionar: seria plausível que fosse um objeto natural? Ou havia ali algo que transcende nosso conhecimento atual da natureza? Grande parte da comunidade científica reagiu com cautela e, em muitos casos, com ceticismo. As explicações mais convencionais foram rapidamente oferecidas. Talvez fosse apenas um pedaço de cometa sem cauda, ou um fragmento de gelo invisível, ou até mesmo um pedaço de um planeta despedaçado. Mas nenhuma dessas hipóteses se sustentava plenamente diante dos dados observados. Loeb destaca que, muitas vezes, a ciência não falha por falta de dados, mas por excesso de apego ao que é familiar. Há uma relutância em aceitar hipóteses que desafiem a zona de conforto, mesmo quando essas hipóteses explicam melhor os fatos. Ele chama isso de dogma científico, uma barreira invisível que impede que olhemos para o improvável com a seriedade que merece. Quantas descobertas históricas nasceram do desconforto? Galileu, Darwin, Einstein, todos desafiaram certezas estabelecidas. O que nos impede, hoje, de dar esse mesmo salto diante do enigma de Oumuamua? Loeb não afirma com certeza que Oumuamua é uma nave ou sonda alienígena. Mas ele diz que essa hipótese deve ser levada a sério, porque se ajusta de forma mais consistente às observações. O objeto poderia ser, por exemplo, uma vela solar, uma estrutura fina capaz de aproveitar a pressão da luz das estrelas para viajar pelo espaço. Uma tecnologia que nós mesmos começamos a explorar em laboratório. E, se é assim, então significa que não estamos falando apenas de astrofísica, mas de um possível contato indireto com outra civilização. Não um contato feito de sinais de rádio ou aterrissagens em nosso planeta, mas de vestígios, como uma mensagem silenciosa deixada em nosso quintal cósmico. A partir daí, o livro se expande para uma reflexão ainda maior. O que significa, para nós, aceitar a ideia de que não somos únicos? Para Loeb, essa possibilidade não deve ser vista com medo, mas com humildade. Afinal, em uma galáxia com bilhões de estrelas e bilhões de planetas, seria presunçoso acreditar que apenas a Terra foi palco de vida inteligente. O autor propõe algo que chama de astroarqueologia, a busca por artefatos cósmicos de civilizações passadas ou presentes. Assim como arqueólogos escavam o solo em busca de ruínas, poderíamos explorar o espaço em busca de sinais deixados por inteligências que talvez já não existam mais. Esse conceito amplia nossa visão de tempo e história. Talvez outras civilizações tenham florescido e desaparecido milhões de anos antes de nós. Talvez outras estejam surgindo agora, em planetas distantes. E nós estamos apenas começando a levantar os olhos para compreender essa imensidão. Um dos pontos mais fortes do livro é a crítica de Loeb à postura conservadora da ciência. Para ele, ignorar a possibilidade extraterrestre é desperdiçar oportunidades de avanço. Se Colombo tivesse ignorado a ideia de atravessar o oceano, jamais teria encontrado novos mundos. Se os pioneiros da aviação tivessem desistido diante do riso dos céticos, jamais teríamos chegado ao céu. O que Loeb propõe é,
acima de tudo, coragem intelectual. Ele pede que a ciência esteja aberta ao inusitado, que não tema hipóteses ousadas, porque é justamente nesse território que as maiores descobertas podem estar escondidas. No fim, extraterrestrial é menos sobre provar a existência de alienígenas e mais sobre desafiar o modo como pensamos. É um convite para aceitar a vastidão do universo e reconhecer que nossa ignorância é maior do que nossa certeza. Se Oumuamua for apenas uma rocha incomum, já será um enigma fascinante. Mas se for, de fato, um artefato inteligente, então testemunhamos o primeiro sinal de uma outra civilização, e isso mudaria para sempre nossa posição no cosmos. Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder os próximos. Que esse livro seja lido não apenas como um relato científico, mas como uma faísca para a imaginação, um lembrete de que o desconhecido não deve ser temido, mas explorado. Boa leitura!